Boa noite. Vocês estão felizes? O Senhor está feliz com vocês? Foi um amém mais fraco? Eu gostei dessa pergunta. Amém. Bom, a Rebeca me sacaneou semana passada, disse que minha pregação é nerd, mas hoje vai ser mais tranquilo. Mateus 6, 24. Na verdade, nem precisava pregar, porque eu vou meio que repetir tudo que meu pai falou aqui. Aos pouquinhos você vai ver. É o Espírito Santo. Amém. Mateus 6, 24 diz... Show. Não é King James. Mas diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas e às outras coisas. Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Só passar umas páginas aí. Marcos 12, 30 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Agora vai mais para o final da Bíblia, 1 Pedro 5, verso 8. Pedro, João, Judas e Apocalipse. Está lá no finalzinho. 1 Pedro 5. No verso 8 diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O pessoal que estava no culto do Salt ontem, tem alguém que estava no culto do Salt ontem? Resistam-lhe firmes na fé, certo de que irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, lendo essas três passagens, Mateus, Marcos e Pedro, o que eu entendo? Primeira coisa, a vontade de Deus é que eu o ame. E ele deixa claro que não é possível amá-lo e servi-lo e servir outra coisa ao mesmo tempo. Eu não posso cultuar a Deus e cultuar outras coisas. E o diabo, ele está sempre à espreita, procurando brechas para nos devorar, ou seja, para nos matar. Então, como eu faço para não morrer? Lemos 1 Pedro. Resistindo firme na fé em Deus. Estou falando sobre a morte espiritual, que é muito pior. Então, se eu tenho Deus como aquele quem eu sirvo, como meu Senhor, Ele vai me proteger. E o diabo vai tentar encontrar formas de sorrateiramente me cercar, me encontrar em um momento vulnerável para me atacar. A gente, quando era criança, assistia muito o Animal Planet. E a gente gostava de ficar assistindo esses programas dos predadores, caçando os animais. Nem sei se a gente podia, daquele tamanho, assistir um leão comendo a zebra. Era meio violento. Mas sabe, quando o leão caça, ele vai em bando e ele vai cercando a manada que ele está querendo caçar. E é com bastante paciência, ele vai andando bem calmo, tranquilo. E aí os animais vão meio que se assustando, se dispersando. E eles sempre pegam ou o mais fraco, ou aquele que saiu do grupo. E como que são essas armadilhas que o diabo faz, sorrateiramente, nos cercando? Muitas vezes é mudando
os nossos valores e princípios. Muitas vezes fazendo que eu cultue aquilo que eu deveria cultivar. Então, coisas que eu devo cultivar, eu estou cultuando. Coisas que não são pecados, mas que se usados de forma exagerada, nós criamos deuses na nossa vida. E ninguém pode servir a dois senhores. Sabe, Deus confia a cada um de nós aqui muitas coisas. E essas coisas que Deus confia a nós, nós precisamos cultivar com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. Mas a gente precisa ter cuidado para que a gente não deixe de cultivar e comece a cultuar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. É um pouco óbvio, é muito simples. Mas sabe, muitas vezes a gente é pego por essas coisas. Assim como o animal quando está sendo cercado pelo leão, se vocês assistirem vídeos, muitas vezes dá para ver o leão. Você vê ele se aproximando. Mas em muitos momentos, já era. Então eu queria trazer alguns exemplos para vocês de coisas que o Senhor quer que nós cultivemos e que talvez nós podemos estar cultuando. E aí pode descer meio amargo, pode ser meio desconfortável, porque para mim foi e tem sido. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a família. Que presente maravilhoso de Deus é termos uma família. Mas como é perigoso eu passar a cultuar a minha família, ao invés de cultivar a minha família. Será que eu amo mais o meu Senhor do que eu amo a Bia, o Daniel e o Arthur? Será que eu amo mais o meu Senhor do que a minha esposa, do que os meus filhos, do que os meus pais, meus irmãos? E se a gente for sincero conosco, não é fácil essa resposta. Não é simples essa resposta. Eu não estou dizendo, por favor, que a gente tem que largar a nossa família para ficar dentro da igreja. Não é sobre isso que eu estou falando. A gente deve cultivar a nossa família, cuidar bem dela, dar o nosso melhor para ela, o nosso máximo. Mas ela não pode substituir Deus na minha vida. A minha busca para Deus, com Deus, em Deus, precisa continuar. Então o cultivo, ele exige esforço, dedicação, tempo, amor, carinho, cuidado. Mas o único que deve ser cultuado é o Senhor. Um outro exemplo. Esse também é desconfortável. É a nossa carreira, nosso trabalho, nossas finanças. Como é importante que nós trabalhemos. E eu creio, o Senhor quer que nós sejamos prósperos. Eu creio nisso. 2 Tessalonicenses 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3, 10. Porque quando ainda estávamos com você, Paulo lembrando, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É pesado, cara, então é para trabalhar sim. E sabe de uma coisa? Meu pai falou sobre isso. Mas a matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso é loucura, mas é real.
E eu vou contar um testemunho para vocês, que é para a glória de Deus, por favor. Não queria falar sobre isso, mas estou me sentindo incomodado para falar. Como meu pai disse, desde criança, a gente aprendeu a ser abençoador. Então, nós sempre fomos dizimistas, ofertantes e também abençoadores. E desde que conheci a Bia, também ensinei isso para ela. E ela também desenvolveu isso nela. Não foi fácil no começo, até hoje não é fácil. É um desafio. Mas, cara, como o Senhor tem feito nós prosperarmos na área financeira por causa disso. Porque a gente não retém as bênçãos que o Senhor nos dá. Vou dar 2 exemplos. Quando a gente ficou noivo, a gente começou a guardar dinheiro. E a gente noivou por 1 ano e meio. Isso, acertei. Esses dias ela estava perguntando quanto tempo de namoro a gente tem. Fica difícil, cara. Sou coroa, né? Faz tempo. Mas sabe, depois de alguns meses que a gente estava nesse propósito, bem firme de guardar dinheiro para o nosso casamento, a gente já tinha juntado uma certa quantia que não era alta. Mas a gente se sentiu movido por Deus de abençoar uma família com tudo que a gente tinha juntado até então. Faltavam alguns meses para o nosso casamento. E o Senhor mandou ofertar tudo que a gente tinha guardado. A gente tinha feito uma poupança dedicada para isso. Recolhemos todo aquele valor, levamos para aquela família. E eles compartilharam para a gente que eles tinham algumas contas para pagar, que estavam vencendo e que eram aquele valor. E sabe o que é mais incrível? O nosso casamento não faltou nada. A nossa lua de mel foi na Disney. Isso é para a glória do Senhor, cara. Não é do meu esforço, não é do esforço dela. A gente não tinha dinheiro para isso, a gente não recebia o suficiente para isso. Quando os meus pais venderam a casa deles, olha, abrindo umas coisas, né? Mas quando meus pais venderam a casa deles, eles abençoaram a mim e a minha irmã com um valor, que era uma parte dessa venda. E com esse valor, a gente ia poder comprar um carro novo. E a gente sentiu muito forte também no nosso espírito, que o carro que a gente tinha era para ser abençoado, para ser ofertado para uma outra pessoa, para uma outra família. Então peguei a chave do meu carro, toma, esse carro agora é seu. E eu ganhei também um carro. E essa pessoa que ganhou o carro novo, ela tinha um carro que era um pouco mais antigo, pegou o carro dela e abençoou outra pessoa, cara. Cara, isso é bênção, sabe? É a matemática que não fecha. Tá maluco? Vai dar um carro? A gente, eu e a Bia, temos essa cultura na nossa casa de que a gente não vende nada das nossas coisas. A gente sempre abençoa alguém, a gente nunca vende. Eu quero te encorajar, te desafiar a experimentar essa vida sobrenatural. A matemática de Deus é diferente, cara. O Senhor tem nos abençoado dia após dia. Existem muitas pessoas que trabalham mais do que eu, que são muito melhores na minha área do que eu, mas nós temos sido abençoados, porque nós não retemos. Eu tenho certeza que é por causa disso. Porque quando o Senhor nos abençoa, outras vidas são abençoadas. E o Arthur está aprendendo esse princípio também. Sempre que ele tem brinquedos novos,
a gente ensina ele a separar brinquedos que ele tem para abençoar outras famílias, outras crianças. Essa semana ele estava falando, hoje? Foi hoje? Hoje ele estava falando, preciso separar alguns brinquedos, já tenho muitos. Foi dele. E não vai faltar nada para ele. Sabe, a gente sempre procura trazer algum valor para que ele possa vir aqui e ofertar. Agora com Pix, cartão, eu acho que a criança ela perde um pouco essa noção do valor, né? Se esforça para fazer isso, é importante. E aí o desafio, se você tem roupa, sapato, que está na hora de desapegar, experimenta abençoar ao invés de vender. Muitas vezes a gente é mesquinho, cara, desculpa. Mas eu tenho um bom salário, eu posso comprar coisas novas e estou vendendo a minha bermuda por R$5, a minha calça por R$10. Cara, você nem precisa desse dinheiro. Não queria falar isso. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24 diz, olha só. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber, terá sua sede saciada. Essa é a matemática, cara. Experimenta viver isso. Com um coração generoso. Não um coração que está barganhando com Deus. Ah, ok, então agora eu vou dar porque Deus vai me dar. Não adianta. O Senhor vê o nosso coração. Então o nosso trabalho, a nossa carreira, o nosso dinheiro, a gente precisa cultivar e não cultuar. A raiz de todos os males que fala em 1 Timóteo, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz dos males. É importante nós sabermos cultivar aquilo que o Senhor confia a nós. A forma com que a gente nos relaciona com a nossa família, com a nossa carreira, pode estar criando falsos deuses, dando brechas para que a gente seja pego pelo diabo. E eu vou dar mais 2 exemplos. Esse terceiro é a igreja. Muitas vezes também podemos cair no engano de cultuar a nossa igreja ao invés de cultuar a Deus. E ao invés de cultivar a nossa igreja. O nosso espaço aqui juntos. No nosso caso, o TAP. A gente precisa sim amar a nossa igreja. Aqui, o ambiente que a gente está junto. Cuidar com carinho. Se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, me colocar à disposição. Fazer. Mais do que vir com ideias, é vir com mão de obra. Uma vez, a gente teve uma reunião com os jovens, faz um tempinho já. Muito. Não, eu que ia levar uma mensagem para eles, já não era mais jovem. Não faz tanto tempo assim. Eu não lembro exatamente sobre o que ia ser a conversa, mas era algo sobre zelo e sobre os ministérios que a gente tem dentro da igreja e que não tem essa de ego, sabe? De um querer ser melhor do que o outro. E aí, eu cheguei mais cedo, a reunião foi aqui, e no caminho eu deixei uns copinhos no chão, amassados, espalhados. Não, você não estava, tá tranquilo. Sabe o que aconteceu com esses copinhos, quando os jovens entraram para a reunião? Fala. Continuaram lá. Não aconteceu nada.
Ninguém teve a proatividade de pegar o copinho e jogar no lixo. Ah, não é minha responsabilidade, tem a pessoa que limpa a igreja. Cara, claro que é sua responsabilidade também. Você faz parte dessa comunidade. O meu papel e o seu papel é cultivar esse ambiente. Mas a gente também não pode cometer o erro de cultuar a nossa igreja. Coisa que, infelizmente, a gente vê em muitos lugares. A igreja, a marca, o status. E aí isso se torna maior do que o propósito da igreja. Que é servir o corpo, é servir, não é ser servido, é servir. É pregar o evangelho, é criar um ambiente para que pessoas possam ter um encontro com Deus e ter suas vidas transformadas. É gerar um ambiente onde as pessoas possam crescer em conhecimento de Deus. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Família, carreira, igreja. Quantas estratégias o inimigo tem feito para pegar essas coisas que são maravilhosas, que são projetos de Deus, e distorcer os valores dessas coisas. Último exemplo, nosso corpo físico. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Poxa vida, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nesse capítulo ele está falando sobre imoralidade sexual. Que eu não devo usar o meu corpo para sexo fora do casamento. Eu não devo usar o meu corpo para me masturbar. Eu não devo usar o meu corpo para imoralidade sexual. Mas além disso, tem um outro ponto. Porque um pecado dominou a igreja por muitos anos. Em uma espécie de um mantra, uma frase. Crente não bebe, mas come. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Isso é gula, isso é glutonaria, isso é pecado. A gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo físico. Vocês viram que eu emagreci, né? Finalmente eu estou aprendendo isso. Esse último ano e meio eu perdi uns 15 quilos. Glória a Deus. E o meu maior problema não era a falta de exercício físico. Eu até fazia meio pingado. Mas era a alimentação, eu não estava nem aí para aquilo que eu comia. E achava bonito falar, eu não bebo, mas como? Tinha orgulho de ir, sei lá, no Outback, tomei 2 litros de refrigerante, porque tem refil de graça. De graça não, que a gente paga uma fortuna. Né? À vontade. Eu ainda sou falho, lógico que sou. Mas eu estou melhor hoje do que eu estava ontem. Essa é a nossa caminhada, certo? Em tudo. Um dia de cada vez. Melhorando, seguindo o nosso alvo, que é Cristo. Então, como eu faço para cultivar o meu corpo? Eu preciso de uma alimentação saudável. Eu preciso beber água. Eu preciso fazer atividade física regularmente. E eu preciso dormir bem. Então esquece esse negócio de ficar acordado a noite inteira, trabalhando. Enquanto os outros dormem, eu trabalho e eu produzo. Cara, cuidado. Se eu não estou fazendo essas coisas, eu não estou cultivando o corpo que o Senhor confiou a mim. E para que serve o meu corpo?
para eu ter força, ânimo, energia para cumprir os propósitos de Deus. É para isso que serve o meu corpo. Tem um pregador escocês, ficou famoso, Robert McCain, 1840. Ele faleceu com 29 anos, super jovem. E próximo da morte dele, ele falou assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Cara, a gente está se matando todos os dias. Quando a gente não bebe, mas come. Precisamos cuidar do nosso corpo. Senão a gente mata o cavalo. E a mensagem que o Senhor confiou a nós não vai ser entregue. Pelo menos por nós. Mas lembra, e isso é importante, estou falando de cultivar e não de cultuar. Porque aí tem a pegadinha. À medida que a gente cuida do nosso corpo, começamos a ver resultados e começa a ficar perigoso. Porque a gente pode inverter o propósito disso. E aí eu passo a cultuar ao invés de cultivar. Então será que eu tenho dado mais prioridade para os meus treinos, para a minha alimentação, para o meu descanso, para o meu sono, do que para Deus? Como eu falei, eu perdi bastante peso. E eu gostei do resultado. Me senti bem. Mas sabe, eu preciso estar alerta para que isso não se torne um Deus na minha vida. Eu não posso deixar o inimigo distorcer uma coisa que é boa, que é saudável, que é propósito de Deus. E aí eu tenho 2 exemplos que aconteceram comigo, que graças a Deus eu identifiquei a tempo e venci, pela graça do Senhor. E de novo, eu vou dar um testemunho que não queria dar, mas é para edificar a Deus. Tem mais ou menos uns 3 meses do jejum, já tem isso tudo, né? Tem uns 2, 3 meses que eu tenho feito um jejum, mas no sentido de um propósito com Deus. E nesse jejum eu paro de me alimentar às 6 da tarde. O problema é que às vezes eu não presto atenção, e a última vez que eu comi foi às 4. Só que aí deu 6 horas, não como mais. E aí eu vou nesse jejum até o dia seguinte às 8 da manhã. Todos os dias, já tem alguns meses. E o meu horário de treino é às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu estou em 12 horas de jejum, 15 horas de jejum muitas vezes. Então é um tempo relativamente longo. E eu sei que isso atrapalha o meu desempenho no meu treino. Eu sei que isso atrapalha a minha evolução. Muitas vezes treinando eu fico fraco, eu me sinto fraco. Esses dias eu fui... Não vou contar, senão eles vão ficar preocupados. Deixa pra lá. Deu uma tela preta, assim, eu falei, uau, calma. Culpa do Isaac. E sabe, eu já ouvi vozes na minha cabeça, dizendo para mudar esse jejum, para parar esse jejum. Quando eu fui começar esse propósito, na hora veio na minha cabeça, isso vai atrapalhar seu treino, isso vai fazer você perder massa magra. Cara, olha que perigo. Já pensou se eu troco o meu treino? Eu troco o meu jejum? Ao invés de fazer esse, eu faço por um prato de lentilha? Graças a Deus eu percebi isso. Ignorei a minha carne. Porque eu não cultuo o meu corpo, mas eu cultivo o meu corpo.
Recentemente a gente foi para Marília participar de um congresso onde a gente também estaria ministrando. Ia ser cansativo, muitas horas de trabalho nosso lá. E aí a gente foi numa quarta e voltamos no domingo. Então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias sem treinar. Aí que eu pensei, bom, vou levar um tênis de corrida, que eu tinha acabado de ganhar. Levei a roupa de treino, já montei meu plano. Vou correr cedinho, eu treino às 6 da manhã mesmo. A nossa reunião vai começar só lá pelas 9. Dá tranquilo. Vou, faço meia horinha de corrida, volto, tá pago. Aí meus pastores, obrigado, me aconselharam a não fazer a corrida. Tava frio, para não ter perigo de eu ficar doente lá naqueles dias, para eu não me machucar, a gente não conhecia o lugar, para eu estar bem, porque a gente seria exigido, né, no congresso. E na hora veio na minha mente, é só um conselho, não é uma direção, uma ordem. Você não precisa seguir, não tem problema você treinar. Realmente não tem problema. Você vai ficar muito tempo sem praticar exercício, na minha cabeça. Então, novamente, graças a Deus, eu percebi isso. Sabe, essa armadilha. Falei, ok. Obedeci. Respeitei. Sem fazer cara feia. Sem reclamar. Porque o meu corpo é para ser cultivado e não cultuado. E daí, se eu ficar alguns dias sem treinar, se eu não me alimentar direito por alguns dias, que a gente está lá servindo ao Senhor. Já pensou? Que perigo. O meu corpo, a minha família, a minha carreira, a minha igreja e tantas outras coisas que o Senhor confia a nós, nós não podemos negligenciar nenhuma delas, mas também não podemos cultuar nenhuma delas. A gente tem que cultivar aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? 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 Vocês estão acordados? Amém. Toca uma agitada aí, porque... Minha vida então deve ser para glorificar a Deus. As coisas que eu cultivo devem ser para glorificar a Deus. Pensa, enquanto eu penso, será que a minha família, a forma com que eu a trato, glorifica a Deus? Será que o meu trabalho e a forma com que eu administro as minhas finanças, glorifica a Deus? Será que o meu papel no corpo de Cristo, que é a igreja, glorifica a Deus? Será que o meu corpo físico, a minha energia, meu ânimo, a minha disposição, são para glorificar a Deus? Eu queria fazer uma última reflexão com vocês. Porque muitas vezes nós nos sentimos frustrados na nossa vida. Porque a gente não está conseguindo cultivar aquilo que o Senhor confiou a nós. A gente olha para essas áreas ou para outras áreas e parece que está tudo bagunçado. Sabe como a gente resolve isso? Confiando no Senhor e buscando ao Senhor. Mateus 16, 25 diz assim, não precisa abrir, mas Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Muitas vezes a nossa vida ela é como um quebra-cabeças. Quem já montou um quebra-cabeça assim, de mais de 1000 peças, um grandinho? Ah, pouquinha gente. É legal, recomendo. Quer ver?
Dá para ver? Esse quebra-cabeça, ele tem 3.000 peças. Olha uma pecinha. Muitas vezes a gente olha a nossa vida só disso aqui, ó, só desse pontinho. E aí eu olho para isso aqui, cara, isso aqui parece um caos. É desesperador. Isso aqui vai ser um quebra-cabeça do quê? Nem ideia. Dá para ver daí? Mais ou menos, né? Mas é bem pequenininho. E aí a gente pode pensar, Deus, como isso é na minha vida, e pensar, Deus, o que você vê nisso? Como é que isso aqui pode servir para alguma coisa? Eu fui cortado, eu fui abusado, eu fui ferido. Tantas coisas aconteceram na minha vida. E aí eu fico olhando para esse momento que eu estou vivendo, e se eu for tentar entender com o meu próprio esforço, isso só vai me trazer medo, ansiedade, preocupação. Como é que eu vou resolver esse quebra-cabeça da minha vida? Eu nem sei como é que é o quadro completo. Vocês nem viram a caixa, nem sabem que desenho que isso aqui vai formar. Mas quando a gente confia naquele que criou o quadro, e quando a gente deixa que Ele nos guie, aí é Jeremias 29:11. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, uma esperança. E aí, tem uma peça. Aí tem outra, e ela se encaixa. Aí encontra outro, se encaixa. Outro, se encaixa. Outro, se encaixa. No meio disso que parece uma bagunça, um caos, as coisas vão se encaixando, uma na outra, até que o quadro fica pronto. E olha como é lindo o quadro. Esse quebra-cabeça, montei junto com a Bia, mas quem montou a maior parte foi o Cezão e a Flavinha há uns anos atrás. É esse mesmo aqui. Isso aqui, no final, vira isso aqui, cara. Olha que desenho lindo. Só que mais do que ser um desenho lindo, olha a complexidade disso aqui. Se a gente olhar de pertinho, cara, é desesperador. Porque tem muita peça muito parecida e elas são muito pequenas. Mas esse é o final da história. E é isso que o Senhor tem guardado para a minha vida e para a sua vida. Então quando você olhar isso, não se preocupe, não tenha medo, não fique ansioso. Entrega o seu caminho nas mãos do Senhor e Ele vai fazer isso. O autor das nossas vidas. Ele tem um quadro lindo, único, preparado para a sua vida, preparado para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida. Então deixa Ele. Busca o Senhor. E o resto, Ele vai acrescentar. Muitas coisas lindas, o Senhor vai confiar
na sua vida para você cultivar. Quando você aprender, quando eu aprender, que nós só temos que cultuar a Deus. Amém?